te escutar. Fala, Senhor, Javé, Israel quer te escutar. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo havia alguns gregos entre os que tinham subido a Jerusalém para adorar durante a festa. Aproximaram-se de Filipe, que era de Betsaida da Galileia, e disseram: Senhor, gostaríamos de ver Jesus. Filipe combinou com André e os dois foram falar com Jesus. Jesus respondeu-lhes: Chegou a hora em que o Filho do Homem vai ser glorificado. Em verdade vos digo, se o grão de trigo que cai na terra não morre, ele continua só um grão de trigo. Mas se morre, então produz muito fruto. Quem se apega à sua vida, perde-a. Mas quem faz pouca conta de sua vida neste mundo, conservá-la-á para a vida eterna. Se alguém me quer servir, siga-me, e onde eu estou, estará também o meu servo. Se alguém me serve, meu Pai o honrará. Agora sinto-me angustiado, e que direi? Pai, livra-me desta hora? Mas foi precisamente para esta hora que eu vim. Pai, glorifica o teu nome. Então veio uma voz do céu: Eu o glorifiquei e o glorificarei de novo. A multidão que aí estava e ouviu dizia que tinha sido um trovão. Outros afirmavam: Foi um anjo que falou com ele. Jesus respondeu e disse: Essa voz que ouvistes não foi por causa de mim, mas por causa de vós. É agora o julgamento deste mundo. Agora o chefe deste mundo vai ser expulso, e eu, quando for elevado da terra, atrairei todos a mim. Jesus falava assim para indicar de que morte iria morrer. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Os que estão aqui na igreja podem sentar-se. A pequena leitura da carta aos Hebreus, que nós ouvimos na segunda leitura, é no mínimo bastante intrigante. Ela diz que Cristo dirigiu preces e súplicas àquele que era capaz de salvá-lo da morte, ou seja, a Deus. E depois diz: e foi atendido. Num primeiro momento, numa leitura corrida, a gente poderia se perguntar: como assim Jesus foi atendido? Ele realmente pediu: Pai, se possível, afasta de mim o cálice. Mas isso não aconteceu, Jesus morreu. Então qual é o sentido do autor da Sagrada Escritura dizer que Cristo dirigiu a prece e foi atendido? Simples, porque sobre Jesus a morte não teve a palavra final. Nós sabemos bem que 3 dias após a sua morte, o Pai ressuscitou seu Filho. Uma iniciativa que também teve em vista confirmar tudo aquilo que Jesus havia pregado e vivido. Era uma espécie de carimbo da parte de Deus de que de fato Jesus era tudo o que havia anunciado. Agora é também curiosa a palavra seguinte: mesmo sendo filho, aprendeu o que significa a obediência a Deus por aquilo que sofreu. Em tempos de eu não sou obrigado, obediência é uma palavra que está fora de moda, mas ela é a junção de 2 termos latinos: ab audire, inclinar o ouvido. Obediência, é bom a gente se lembrar, é um dos conselhos evangélicos. E neste dia em que todos querem estar por cima, todo mundo quer ser dono de si mesmo, é importante que, ao menos no que diz respeito a Deus e também à sua igreja, a gente se lembre de praticar o conselho da obediência. É aquilo que por diversas vezes eu digo e agora repito: não dá para sermos cristãos pela metade. E a obediência é necessária. Pare para pensar um instante: se você fosse fazer exatamente tudo o que você tem vontade neste momento, como é que estaria a sua vida agora? Se você tivesse até agora, independente da sua idade, feito tudo o que você teve vontade ao longo da vida. Daí a importância da obediência, que nós somos convidados a aprender com Jesus, que foi obediente ao Pai. Uma obediência que foi tão sincera e tão verdadeira que nos garantiu a salvação, ou seja, o acesso à eternidade. E esta é a lógica. Ele foi obediente e está na eternidade. Nós, se formos obedientes a Cristo, assim termina a leitura, nós também chegaremos lá,
porque ele se tornou causa de salvação para todos aqueles que lhe obedecem. Mas a obediência precisa brotar de dentro de nós como algo natural. O Senhor Deus diz na primeira leitura, através do profeta Jeremias, que ele imprimiria sua lei nas entranhas e as inscreveria no coração. Isso é aquilo que a gente chama na doutrina da igreja de lei natural, porque é uma lei que já vem impressa, marcada no coração de todos nós e que de alguma forma, de modo quase que inato, todos nós já sabemos porque nascemos com ela gravada dentro. Agora reparem o quanto esta aliança que Deus quer realizar é diferente daquela que aconteceu no Sinai com Moisés. Porque lá Deus gravou a lei em tábuas de pedra e as apresentou ao povo para que o povo pudesse cumpri-las. Mas o povo gravou a lei mais na boca do que no coração. É mais ou menos o que acontece muitas vezes nas catequeses de nossas paróquias, em muitos lugares. As crianças às vezes fazem primeira comunhão sabendo perfeitamente dizer os 10 mandamentos, tudo de cor e salteado. Mas será que essas crianças realmente entendem o que elas estão dizendo? Elas sabem o que elas estão falando? Sabem da importância de viver esta lei? Muitos de nós somos assim, talvez saibamos dizer os 10 mandamentos de cor e salteado, sem mudar uma só letra. Mas e na prática? Será que a gente sabe tanto quanto sabe da boca para fora? A gente espera, como disse o próprio Deus por meio da leitura, que chegará o dia em que não será mais necessário ensinar o outro a dizer, conhece o Senhor. O próprio Deus diz isso de certa forma através do profeta. E não será mais preciso ensinar o outro a ir até Deus, por quê? Porque, obviamente, na medida em que nós estivermos com a lei no coração, todos, nós também já estaremos exercitados, se podemos assim dizer, naquela dinâmica que é própria do cristianismo, que é ver no rosto do outro a face estampada do próprio Cristo. Por que existem pessoas, por exemplo, morrendo de Covid-19 no atual momento por falta de oxigênio? Porque no fundo a gente sabe que quem manda nesse mundo é o dinheiro e não a vida humana. É o dinheiro quem manda. Daí nós entendemos o porquê daquele alerta de Jesus. Não podeis servir a Deus e ao dinheiro. De fato não dá. Porque quem ama o dinheiro faz dele o seu Deus e vive única e exclusivamente para ele. Afinal de contas, o que diz mesmo o primeiro mandamento? É a quem que nós temos que amar sobre todas as coisas? A Deus. O nosso Deus que se revelou em Jesus Cristo. É a Ele que nós devemos amar. E o Evangelho, por sua vez, trabalha a dimensão bonita da salvação que Jesus oferece a todos e, portanto, é universal. Este, inclusive, é o sentido de Jesus estar com os braços abertos na cruz. O sentido também de Jesus abraçar a todos, sem distinção. Notem que se aproximaram de Filipe os gregos para pedir, Senhor, gostaríamos de ver Jesus. Esse dado é importante porque os gregos eram politeístas, acreditavam em vários deuses e os cultuavam num lugar chamado Areópago, onde depois, inclusive, o apóstolo Paulo vai tentar anunciar Jesus ressuscitado quando vê o altar ao Deus desconhecido. Os gregos se aproximarem e quererem ver Jesus faz com que Jesus sinta, de certa forma, que a sua hora havia chegado. Porque, afinal de contas, se os gregos, que acreditavam em vários deuses, queriam vê-lo, queriam aproximar-se dele, era sinal de que sua missão nesta terra estava chegando ao fim. E mais do que isso, é bonito também a gente ver que os gregos não vão diretamente a Jesus, mas eles fazem um pedido aos discípulos, portanto, à comunidade. Por quê? Porque é de fato a comunidade que tem a responsabilidade de levar Jesus a todos. E isso independente do lugar, da circunstância ou do tempo. É a comunidade quem tem que levar os irmãos para o encontro com Cristo. Daí a importância de Filipe e André ao fazer a ponte entre os gregos e Jesus. Mas é belíssima a analogia que Jesus faz a partir do grão de trigo, que se cai na terra e não morre, é o que é. Agora, se morre, produz muito fruto. É óbvio que Jesus está falando dele mesmo. Ele que passou a vida espalhando amor em palavras e gestos, agora deverá entregar a sua vida em nome deste mesmo amor, para que todos acreditem que ele era quem dizia ser. Em outras palavras, Jesus também ensina a todos nós que a vida verdadeira nasce e só tem sentido no amor total, naquele amor que se desdobra plenamente
e abraça tudo até as últimas consequências. Agora é importante nós guardarmos também no coração o convite que Jesus faz ao seu seguimento neste evangelho. Se alguém me quer servir, siga-me, e onde eu estou, estará também o meu servo. Onde eu estou, estará o meu servo. É muito fácil, da boca para fora, a gente dizer que vai seguir Jesus, que a gente ama Jesus, que Jesus é o Senhor de nossa vida. A gente passar, por exemplo, em frente à igreja e fazer o sinal da cruz, em sinal de respeito, ou então usar um crucifixo bonito no pescoço com orgulho e ainda dizer, eu uso porque eu tenho orgulho da minha fé. Ótimo. Mas e quando chega o momento de carregar a cruz? Será que essa convicção é a mesma? Porque seguir a Jesus é segui-lo inteiramente, não só pensando no Cristo glorioso que está lá ressuscitado, assunto aos céus, mas também sabendo carregar as cruzes que são próprias desta vida. Seguir a Jesus significa segui-lo sob todos os aspectos, não só sob aqueles que nos interessam. Jesus soube carregar a sua cruz. E o melhor de tudo, no exemplo máximo de humildade, ainda aceitou a ajuda de um estranho, Cirineu, quando ele se cansou. O que significa dizer que nós também precisamos ter os nossos Cirineus para carregarmos as cruzes, mas precisamos aprender a carregá-las. Mas mais do que isso, o texto diz que o servo está onde está Jesus. Se nós somos seus seguidores, nós somos seus servos. Só que Jesus, às vezes, nos espera numa criança, por exemplo, que não sabe ainda fazer o sinal da cruz. Jesus nos espera num idoso que vive sozinho e precisa de vez em quando de alguém para conversar. Jesus nos espera nos irmãos doentes que precisam do nosso amparo, da nossa assistência. Nestes dias, na vida de tantas pessoas que perderam seus entes queridos, estão desoladas, tristes e precisam de uma palavra de conforto, ali Jesus está. E se Jesus está lá, é ali também como seus servos que nós precisamos estar. Consola-nos, enfim, ouvir o próprio Senhor Deus dizendo na primeira leitura que vai perdoar a maldade e não mais lembrará o pecado. Naturalmente que isso não significa que a gente pode pecar à vontade, né? Já que o Senhor vai perdoar mesmo, então eu vou fazer o que eu quero aqui. Quando eu precisar eu vou lá e me confesso e assim fico, né? Não significa isso, não se trata disso. Mas no nosso dia a dia são tantas faltas, são tantas fraquezas que nós temos, e o Senhor de alguma forma se abre para jogá-las todas fora e nos dar a oportunidade de recomeçar. Nós estamos encerrando o tempo da quaresma praticamente, e é bom a gente pensar se nós fomos fiéis ao que este período nos pede. Um período de maior recolhimento, de um pouco mais de penitência, de mais intimidade com Deus. É hora de fazer uma espécie de balanço da nossa vida. E nesse espírito, ainda dá tempo de mudarmos de vida, de mudarmos de conduta e mudarmos, sobretudo, de mentalidade. Nós ainda temos alguns dias para nos voltarmos ao Senhor de coração sincero e, como rezou o Salmo, pedirmos todos com fé. Tende piedade, ó meu Deus, misericórdia, na imensidão de vosso amor purificai-me. Lavai-me todo inteiro do pecado e apagai completamente a minha culpa. É o que todos queremos e esperamos.